ter a sensação que Jesus está convidando. E num convite, você aceita ou não aceita. Você tem o direito de não aceitar. Mas, na verdade, Angélica, pastor Cândido gosta muito de dizer assim, ó, o chamado de Deus é eficaz nos santos, naqueles que foram escolhidos, naqueles que foram eleitos, naqueles que foram predestinados. Por isso Jesus diz, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. O texto de Mateus dá uma ênfase maior. Jesus não fez um convite, não. Jesus deu foi uma ordem, né? Aí uma ordem. Passemos para o outro lado. Eu quero que vocês sigam comigo para um outro lado. E muitas vezes, irmãos, o caminho de Deus é assim. Em primeiro lugar, eu gosto de dizer que muitas vezes o destino, ou para onde Deus está nos levando, ou onde Deus quer nos levar, o destino não está bem claro aos nossos olhos. Nós somos chamados, Mário, de peregrinos. Quem é peregrino? Quem está peregrinando. Quem está numa terra e aparentemente sem rumo. Ele está indo para um lugar que ele não conhece, mas acredita que vai ser uma bênção. Isso ocorre, irmãos, desde a época de nossos pais, dos nossos primeiros pais, dos pais da fé, dos nossos patriarcas. Gênesis 12, 1, está ali o chamado de Abraão. Lembra como é que foi o chamado de Abraão? Ora, disse o Senhor a Abrão, ainda era chamado de Abrão, né? Deus ainda não tinha mudado seu nome. Disse o Senhor a Abrão, vamos todos juntos? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Que coisa gloriosa, pastor Paulo. Abraão estava lá no Iraque, né? Estava lá em Ur dos Caldeus. Iraque seria hoje, né? Estava lá na terra de Saddam Hussein. E Deus foi ao encontro de Abraão e deu a Abraão uma ordem. É verdade que essa ordem depois será acompanhada de uma promessa. Mas antes da promessa veio a ordem. Sai da tua terra. Sai de onde você está. Sai da sua zona de conforto. Sai daí da sua casa. Sai do meio da sua família. Sai do meio dos seus amigos. Sai dessa situação que você está. Irmãos, quando nós vamos lendo a Bíblia, nós podemos pegar este tema, não é alegórico não, meu João Nilson, mas nós podemos pegar esse tema e explorar de diversas maneiras. Jesus está diante do túmulo de Lázaro. E o que é que Jesus diz? Lázaro, sai para fora. Isso dói nos nossos ouvidos, né? Porque seria mais bonito dizer assim, Lázaro, vem para fora, por causa do pleonasmo, né? Evitando o pleonasmo. Mas é interessante, Luciano, que o nosso irmão João, que escreveu aquele texto, ele é um indivíduo que não domina muito a língua, e ele faz o pleonasmo mesmo, dizendo assim, Lázaro, sai para fora, sai da sua sepultura, cumpra-se em você aquilo que está dito pelos profetas. Se os mortos, aqueles que ouvirem a sua voz, como é que o morto ouve a sua voz? Gente, nós estávamos mortos nos delitos e pecados e nós ouvimos a voz do Senhor e saímos da sepultura. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, naquele capítulo maravilhoso, eu amo o capítulo 11 de Hebreus, o capítulo dos heróis da fé, ele diz assim, capítulo 11, versículo 9, pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, terra que não era dele, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Aleluia. Irmãos, que coisa gloriosa na vida do nosso pai Abraão. Ele era peregrino. Saiu de Ur para uma terra que Deus havia prometido. E ele peregrinou naquela terra, morou em tendas, se tornou um homem muito rico. Mas é incrível que a Bíblia diz. Abraão nunca tomou posse no sentido, nunca lavrou umas escrituras,
nunca foi no cartório de registro, nunca botou lá no carnê do IPTU que a terra era dele. A única terra que Abraão tomou posse, na verdade, foi a terra que ele comprara para enterrar Sara. Ou seja, o nosso pai da fé entendeu que ele era peregrino, como em terra alheia, como terra estrangeira. A pátria pela qual ele lutava, pela qual ele almejava, pela qual ele desejava, era uma pátria que não estava neste mundo. Aleluia! Nossa pátria não está aqui, irmãos. É verdade que nós somos cidadãos da terra e precisamos labutar com as coisas da terra. Mas nós não somos deste mundo de Jesus. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Aqui no mundo nós estamos apenas de passagem. Nós somos cidadãos dos céus, da Nova Jerusalém. Jesus Cristo, Filho de Deus, voltando para o texto agora, né? Capítulo 8. Jesus Cristo, Filho de Deus, havia começado o seu ministério. Capítulo 8, desde o capítulo 5, ele está na pregação, né? Seu sermão do monte. Agora ele está aqui fazendo os seus milagres, os seus sinais, as suas curas. Ele havia começado o seu ministério. Escolhido Cafarnaum como seu ponto de apoio, como seu quartel-general. Cafarnaum era a cidade onde ele começara ali, montar ali sua base. Ele ordenara aos discípulos para ir para outra margem. Mas é intrigante o que os evangelistas não narram. Jesus não disse por que eles deveriam ir para outra margem. Não disse se era para orar, não disse se era para pregar, não disse que era para descansar. Jesus não lhes dissera. Então eles passaram para outra margem, eles estavam indo para outra margem como que cegos, como que peregrinos. Diante disso, irmãos, nós que temos recebido do Senhor, da mesma forma que Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Davi, nós que fomos chamados pelo Espírito Santo, Ele continua nos chamando hoje. Quantas vezes, quando Deus nos chama, nós temos um monte de perguntas para fazer a Deus sobre isso e aquilo. Lembra, amado, de Moisés? Deus está chamando Moisés. Moisés disse, não, mas eu não posso. Eu sou isso, ou eu sou aquilo. Eu vou falar como? Eu vou falar em nome de quem? E eles não vão me ouvir. E que poder vai se manifestar? Ele é um crente, Mário, igual a mim e você. Homem carnal, homem de carne e osso, homem imperfeito. Mas intrigante é que Moisés ouviu e obedeceu àquela voz. Eu queria lhe perguntar, meu irmão, essa pergunta é direta para crente. Onde é que Deus quer te levar? E esse onde aí pode ser lugar mesmo. Que cidade, que sertão, que litoral, que ilha, que igreja, que bairro. Onde é que Deus quer te levar? Mas não precisa ser necessariamente o local. Pode ser aonde, no sentido de situação. Em que situação Deus quer te levar? Para onde Deus tem te chamado? Qual o propósito?